Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus, na sua infinita, gloriosa, poderosa misericórdia, venha sobre cada um de vocês, fazendo de vocês fontes de paz, de vida, fonte de eternidade, para a glória e louvor do nome dele, o Senhor Deus. E eu gostaria muito que o Espírito Santo abrisse a minha boca, ou usasse os meus lábios, a minha mente, para falar com vocês algo que vai mudar a vida de vocês. Algo que, se for obedecido, praticado, vai mudar a vida de vocês. Qualquer que seja a situação em que você se encontre neste momento, se você colocar em prática, o que nós vamos falar com respeito à palavra de Deus, então você pode ter certeza que a sua vida muda a partir desse momento. E para que você compreenda qual é a vontade de Deus para a sua vida, a suprema vontade de Deus para a sua vida, você tem que entender a palavra dele. E nós encontramos o texto lá em Êxodo, quando Moisés esteve com Deus lá no Monte Sinai, e Deus o convocou, o escolheu, o elegeu para liderar o povo dele, os filhos de Israel, até a terra prometida, porque eles estavam lá no Egito escravizados. Então, Moisés retrucou. Moisés disse: não, Senhor, quem sou eu? Eu sou gago, eu tenho uma dificuldade para falar. Mande outro. E Deus convenceu Moisés de que ele era o escolhido e pronto. Ele tinha escolhido Moisés e acabou. E finalmente Moisés disse assim: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o nome do Deus que você está falando? O que eu vou dizer para eles? Moisés perguntando a Deus: qual é o nome do Senhor para que eu fale em nome do Senhor para os filhos de Israel? Então, Deus disse a Moisés, é muito forte isso: eu sou o que sou. Deus não deu um nome. Deus falou: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós outros. O eu sou mandou eu falar com vocês. Eu venho em nome do eu sou. E o que isso quer dizer nos dias atuais? Sempre foi a mesma coisa, mas nos dias atuais, para você ter esse entendimento de mudar a sua vida, mudar essa situação que você está se encontrando. Porque você está num beco sem saída, de repente. Você está num emaranhado. E quanto mais você se mexe, mais você fica presa a essa teia de problemas que você tem vivido. Bem, quando Deus se identifica como o eu sou, porque eu sou não é um nome próprio, eu sou é a conjugação do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Mas Deus
está falando muito mais do que uma conjugação, ele está fazendo muito mais do que conjugando o verbo ser. Ele está dizendo, eu sou o que sou. Ele não deu o nome, apenas disse, eu sou o que sou. O que significa isso na prática, amiga e amigo? Agora você vai entender por que a importância da fé na palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, em Israel, no hebraico, não existe a conjugação do verbo ser. Não existe o verbo ser em Israel. Ninguém lá diz, eu sou o primeiro-ministro, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Em Israel, eles dizem assim, eu estou, em vez de eu sou, eles dizem, eu estou ministro, eu estou deputado, eu estou médico, eu estou advogado, eu estou marido, eu estou esposa, eu estou, não eu sou. Sabe por quê? Porque o verbo ser em Israel é um verbo que não se conjuga por conta de ser um verbo de Deus. Por Israel considerar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, como o único que pode dizer eu sou. Ninguém mais pode dizer eu sou, porque de fato é. Eu estou bispo, eu estou marido, eu estou pastor, eu estou servo de Deus. Eu não posso dizer eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não. Porque quando eu digo sou, eu sou, significa que essa posição é por toda a eternidade. Não, eu sou bispo. Não. Eu não sou nada. Só existe um que pode dizer, que pode pronunciar, eu sou o que sou, que é o único soberano Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Porque ele é eterno, ele é. Veja que Jesus também falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você quer mudar a sua sorte ou sua vida, a sua situação, você tem que se enquadrar dentro dessa ideia de que você pode estar como médico, como advogado, como uma pessoa culta, como uma pessoa inteligente, como presidente, como deputado, senador, presidente disso, presidente daquilo. Você pode estar como qualquer coisa, menos ser. Porque para ser tem que ser eterno. E quando eu falo, eu estou bispo, é porque um dia eu vou deixar de sê-lo. Aliás, eu já deixei de sê-lo, porque nós, quando temos o entendimento de que só o Senhor Deus é o eu sou, só Ele é Senhor, só Ele é eterno, e tornamo-nos eternos quando nós nos submetemos ao senhorio único dele em nossas vidas. Quando nós o elegemos o Senhor da nossa alma, o Senhor da nossa alma, da nossa vida, o Senhor. Quando nós o consideramos o eu sou em nossas vidas, quer dizer,
quando nós consideramos Deus o eu sou o que sou, ou o caminho, a verdade e a vida, quando nós submetemos-nos ao serviço, à vida por inteira nas mãos dele, então nós estaremos o servindo por toda a eternidade. Mas ser, minha amiga, ser isso, aquilo outro, é apenas por enquanto. Porque cedo ou tarde, todos deixaremos esse mundo e entraremos num mundo em que nós ou seremos servos, permaneceremos servos do Todo-Poderoso, do eu sou o que sou, ou estaremos sofrendo as consequências dessa rejeição do Senhor eterno ser o nosso Senhor, o nosso Redentor. Pense nisso, avalie bem isso, porque a sua vida depende disso, a sua eternidade depende disso. A sua eternidade, a sua vida eterna depende disso. Só vai depender de você. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.